Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o episódio 9 da terceira temporada de Expresso do Amanhã. Pra mim, o melhor episódio da temporada. De longe. Como de costume, faço uma análise do episódio de hoje e depois eu comento algumas possibilidades para o próximo episódio. Bem, os principais pontos do episódio 9 para mim foram os seguintes: o retorno da dona da série, a exposição do Layton, os planos do Wilford e também um alerta de possíveis casais. Vamos começar pelo maior evento do episódio, aquele momento que estava todo mundo aguardando: o retorno da dona e proprietária da série. A Melanie finalmente voltou para Expresso do Amanhã. Tivemos um breve resumo do período em que ela esteve sozinha no mundo congelado. E como muita gente já suspeitava, ela sobreviveu se mantendo em suspensão, já que ela não tinha alimentos nem líquidos suficientes para sobreviver. Então, essa foi a única alternativa encontrada por ela. E era também a alternativa mais lógica que existia dentro do universo da série. Porém, ela tinha todo um esquema aí durante esse período. Ela ficava em suspensão por 8 dias e depois ela acordava e verificava onde estava o trenzinho dela, né? Onde raios ela estava e também qual era a localização da grande locomotiva. E na inviabilidade de contato com o Snowpiercer, ela acabava voltando para a suspensão. E ela foi resgatada no momento ideal, já que ela estava passando por um ciclo de suspensão mais longo. Tinha acabado, né, o estimulante que acordava ela, então não restaram muitas alternativas para ela se não ficar em suspensão. Logo, o resgate dela aconteceu no momento exato, né? Porque se ela tivesse ficado mais tempo nessa condição, ela poderia ter algumas consequências, porque a gente sabe que a suspensão não é uma coisa muito segura. A exemplo de como o Roche ficou viúvo. Acho que o resgate dela foi bem mais simples do que eu pensei que iria ser, né? A recuperação dela também foi bem tranquilinha e foi bem rápida também. Afinal, o foco do episódio não era o retorno da Mel, e sim os desdobramentos do retorno dela. Indo direto ao ponto, o propósito do episódio era discutir o novo Éden. E eu falei pra vocês no vídeo anterior, o Layton consegue enganar todo mundo, mas ele não iria conseguir enganar a Melanie. A partir do momento em que ela escuta as coisinhas sobre o novo Éden, logo ela começa a desconfiar. Desconfiar não, na verdade ela tem certeza, aquilo é uma mentira. A mulher é demais, né, gente? Nem precisou escutar todos os detalhes e já tinha sacado tudo. E olha, já vou entregar pra vocês, eu sei que muitos que estão me assistindo querem um posicionamento da minha parte, então vou me posicionar. Eu amei o retorno dela, ela chegou com tudo e acho que ela fez mais do que certo dedurando o Layton. A Mel é uma ótima personagem, ela é muito boa em tudo que faz e ela sabe que não deve tirar proveito do povo. Ela aprendeu isso da pior forma. Por muito tempo ela tentou manter a paz dentro do trem pensando em um bem maior, só que com isso ela acabou utilizando punhos de ferro. E no final da primeira temporada ela aprendeu com isso, né? Notem que assim que ela volta, né, uma das primeiras conversas que ela tem com o Layton é sobre isso. Ela tem consciência que o Layton mentiu para a tripulação, tendo empatia, né? Ele queria dar esperanças para as pessoas, mas ao mesmo tempo ele tirou o poder do povo. Foi altamente perigosa a decisão que ele tomou. Por isso, inicialmente, pode parecer que a decisão que ela tomou no final do episódio foi uma decisão egoísta, né? Mas assim, gente, nem tanto. Ela ficou ausente por meses e utilizaram os dados dela para validarem a argumentação do novo Éden. Só que esqueceram de um detalhezinho: ela nunca foi consultada sobre eles. Afinal, ela não estava dentro daquele trem. Mas por que raios, agora que ela está presente, a convicção do Layton em uma visão é mais convincente do que a argumentação dela? Ou seja, todo o conhecimento científico que ela tem. Alguém pode até me falar, assim como a Alex, falta esperanças na Melanie, né? Ela tem que ter confiança, né, para dar um salto no escuro. Mas assim, gente, a Mel nunca dá ponto sem nó. Ela tinha certeza que ela precisava sair de dentro do trem para ir para o mundo congelado para coletar esses dados, porque eles poderiam ser úteis no futuro. Mas se agora ela, a pessoa que foi para fora do trem, arriscou a própria vida, não está convencida nesse novo Éden,
Gente, não adianta falar que foi o Wilford que fez a cabeça dela, porque não foi. A Mel nunca foi e provavelmente nunca será uma personagem influenciável. Por mais bizarro que possa parecer, eu até acho que o Wilford tinha razão na oposição dele ao Novo Éden. Assim como a Melanie, ele também nunca comprou aí a historinha da Asha. Ele sabe que os dados da Melanie até podem ser sólidos, mas eles não são suficientes. Basta lembrar que os trilhos que dão no chifre da África estavam ruins há 8 anos atrás. Então imagina como que devem estar esses trilhos hoje. É seguro levar toda a tripulação e arriscar a vida de todo mundo por conta de um delírio do Layton? Porque o Novo Éden nada mais é do que um delírio, a gente sabe. Sem os dados da Melanie, o Novo Éden é apenas isso, uma mentira que foi comprada por todo mundo. Até mesmo aqueles personagens que estavam com ele dentro do trem pirata. Se o Layton estiver certo e o trem aguentar o trajeto, seria um cenário ideal, assim, incrível, né? Todo mundo iria ficar feliz. Mas e se der ruim, gente? E se o trem não aguentar o trajeto? Ou pior, e se o Novo Éden realmente não existir? Me diz, o que vem depois disso? A tripulação ficou bem dividida após a exposição que rolou no final do episódio, mas isso poderia ser 1000 vezes pior. Isso poderia ser muito mais triste. Poderia ser o final da esperança, no qual todo mundo chega ao chifre da África e não existe nada lá. Ou seja, a Melanie tomou sim uma decisão unilateral e ela não pensou nas consequências que isso teria para as pessoas que passaram meses e meses procurando ela. Só que ao mesmo tempo, ela agiu escutando a voz da razão dela. Afinal, não era justo o Layton tomar uma decisão sozinho por tantas vidas. Ela tirou o band-aid rápido, só que de forma eficaz. E eu achei assim, gente, de uma elegância da parte dela. Ela vai lá, conta a verdade pra todo mundo, aí depois dá os recadinhos da temperatura. Mó paz. A plenitude de quem sabe que tem razão, né, gente? Afinal, ela sabe que não cabe a ela, ao Layton, ao Wilford ou a um grupo pequeno de pessoas decidir algo por tanta gente. Se é pro Snowpiercer se arriscar naquele trajeto, todo mundo tem que ter ciência da verdade. Se o Layton, desde o princípio, tivesse escolhido utilizar unicamente os dados da Melanie para embasar a sua argumentação e assim convencer todo mundo, eu até falaria pra vocês, essa foi uma decisão coletiva. E a Melanie, que chegou posteriormente, não deveria nem poderia opinar. Mas não foi o caso. Bem, dado todo esse contexto, ninguém tem dúvidas, né? Eu sou Team Melanie. E você? Me conta aqui nos comentários. Ao meu ver, no final desse episódio se firmou duas vias, né? O Team Melanie e o Team Layton. Mas eu até acho que futuramente vamos ter uma terceira via. O Team Wilford. Eu sei que tem gente que pode acreditar que o Wilford e a Melanie representam uma única via. Afinal, os dois no momento são parte da oposição ao Layton. E de forma prática, eu até acho que momentaneamente eles estão do mesmo lado. Só que não deve ser pelos mesmos motivos. A Melanie provavelmente tomou essa decisão pensando no bem coletivo, né? Ela não está interessada em assumir um cargo de liderança. Porém, não temos nenhuma certeza acerca das intenções do Wilford. E pra mim, o final desse episódio pode ser um forte indicador disso. Afinal, ele escolheu fugir. E também tenho uma outra informação que eu acho que pode ser uma carta extra na manga do Wilford. E eu só vou comentar ela na segunda parte do vídeo, afinal é um potencial spoiler. Antes disso, vamos comentar como o romance foi uma das vertentes desse episódio. Já dava pra notar que a série estava tentando criar bases para uma aproximação entre a Teal e a Adri. E nesse episódio ficou meio nítido pra gente que essa aproximação entre as duas personagens pode caminhar para algo mais sério entre elas. Será que estamos diante de um potencial triângulo amoroso? Ao meu ver, não. Acho que a Adri, pouco a pouco, tá começando o processo de redenção dela e ela tá se distanciando do Wilford. Também, como era de se esperar, tivemos, né, a retomada do casal Ben e Melanie e também tivemos outro casal aí discutindo a relação, ou melhor, ex-casal. O Layton encarou os sentimentos dele, né, e falou a verdade pra Josie. Só que ela preferiu agir com a razão nesse primeiro momento. Não é uma boa época pra esses dois ficarem juntos. Só que assim, calma que ainda tem muito chão pra esse casal. Ah, e quase esqueço de mencionar no vídeo. Será que o Oz
tá começando a se arrepender de ter casado com a LJ? Depois de escutar o que ela disse pra ele, no lugar dele, jamais que eu iria conseguir dormir de olho fechado do lado dela. Ela deixou mais do que claro que está disposta a sacrificar tudo que ama para obter o que ela quer. Tudo que um marido recém-casado deseja ouvir da esposa. Bem, pessoal, agora deixo um alerta no vídeo. Irei comentar algumas possibilidades para o último episódio da temporada, então se você não quer tomar spoiler ou potencial spoiler, eu recomendo você sair do vídeo, né? Não esquece o like, porque talvez essa segunda parte não seja pra você. Mas se você quer sim discutir e teorizar sobre o final da temporada, segue comigo. O título do episódio 10 vai ser The Original Sinners, que em uma tradução literal seria Os Pecadores Originais. E a sinopse dele é a seguinte: tudo vem à tona quando velhos adversários se chocam. E o novo Éden está na balança. Agora dá uma espiada no teaser do episódio 10 e eu tô muito animada com ele, então vou aproveitar e até vou legendar pra vocês. The original sinners. I should have known it would come down to this. Hey, Nally. It's time, darling. I'm making my move. 3, 2, 1. Welcome to the new world. A primeira coisa que é dita no teaser é justamente o título dele, né? Os Pecadores Originais. E logo em seguida notamos um pequeno corte do Wilford ao lado da LJ, que não é nenhuma surpresa, e ao lado de quem parece ser o Boq. Boq? Não tava morto? Pois é, né? Pois é, eu também pensei que estava morto. Acredito que aquela pessoa que a gente viu no laboratório da Doutora Redwood no episódio 8 deve ser o Boq. Então deduzimos que o Wilford deu um jeitinho de manter o personagem vivo. E por quê? Provavelmente ele deve querer utilizar o Boq como uma arma, assim como Bob de Gelo e também como ele tentou utilizar a Josie. A minha dúvida é, será que ele vai se aliar ao Wilford? Porque, se eu bem lembro, na última aparição dele, ele não tava mais BFF do grande maquinista. E eu me pergunto pra que ele iria precisar de um Bob de Gelo 2.0? Será que ele acha que vai conseguir controlar o trem utilizando a força bruta? Seria um plano bem burro e ultrapassado, né? Acho que deve ter mais atrás disso. Logo depois dá para escutar o Layton falando que ele deveria saber que chegariam a esse ponto, né? E a gente tem pequenos cortes dele e da Mel. E, ao que tudo indica, teremos preparações para a guerra. O que faz todo sentido pra gente, especialmente depois do final desse último episódio. Ao longo de todo o teaser, dá pra ver a tripulação se armando, né? Se preparando pra guerra. Até acho que pode rolar um combate, mas se rolar, não teremos tantas mortes como tivemos ao longo de outras guerras. Primeiro que não tem necessidade pra isso, né, gente? Tem que ser muito tonto pra estar disposto a morrer, né? Dar a vida por conta de uma visão do Layton. E o segundo ponto que me faz concluir que não teremos muitas mortes é que dá para perceber que mais uma vez teremos uma divisão de trens. Ou seja, Big Alice em uma ponta e o Snowpiercer em outra. Ao mesmo tempo que esse desfecho de temporada não iria me agradar, porque eu acho que estão reaproveitando a segunda temporada, né, o final da segunda temporada, ao mesmo tempo eu também curto a ideia de apenas um pequeno grupo ir até o novo Éden. Afinal, pra mim, esse seria o melhor plano desde o comecinho, né? Enviar um pequeno grupo dentro do Big Alice e esse grupo iria até o chifre da África e depois eles relatariam para o grupo maior como que tá a situação lá. Porque não faz sentido arriscar tantos vagões sem saber o que existe do outro lado. Digo mais, lanço aqui também outras duas possibilidades. A primeira seria uma separação amigável, né? Onde há um consenso que somente há necessidade de um pequeno grupo ir até o chifre da África. Dá para perceber que a Melanie abraça alguém chorando. Seria essa pessoa a Ruth? Já que dá para perceber que as duas provavelmente estariam em trens opostos. Aparentemente, a Ruth e a Alex estão em um trem e a Melanie, a Audrey e a Teal estão em outro. O teaser não tá numa qualidade... Uau, que qualidade, né? Então não dá para afirmar isso, mas pelas sombras parece que é isso. E a segunda possibilidade que eu lanço é um pequeno
pequeno grupo roubar a cabeça do Big Alice e fazer esse trajeto por conta própria. E provavelmente seria esse lado que a gente vê de costas do trem, ou seja, a Ruth com mais alguém. E seguindo essa lógica, faz sentido ser a Alex, afinal, ela é maquinista. Mas por que eu digo isso? Vamos às provas. Notem que a Josie e o Layton estão correndo, né? E ao fundo deles parece que a Teal também tá ali nesse rolê. E notem que parece que nesse outro trecho, parece que a Teal beija a Audrey como se as duas estivessem se reencontrando. Ou seja, poderiam esses três personagens e o restante da galera que tá atrás deles estarem correndo justamente para a ponta onde aconteceu a separação dos trens. E a Audrey e a Teal se beijam porque elas ficaram juntas. Faz sentido quando a gente observa essa cena. Notem que elas aparecem, as duas personagens, ao lado de quem parece ser a Melanie, e elas estão em oposição às personagens que eu já falei pra vocês que podem estar na outra ponta que tá indo em direção ao chifre da África. Ou seja, acho que esses personagens estavam fazendo essa corridinha aí para impedir o roubo do trem, ou parte do trem, né? Como eles fizeram alguns meses atrás. Mudando um pouquinho aqui a pauta, a Mel fala 89, o número 89. E até agora eu tô tentando decifrar o que significa esse número, gente. Se você tiver uma teoria, deixa aqui nos comentários. Esse misterioso número chamou a minha atenção, mas não consegui criar nenhuma teoria. Dá para perceber também, logo depois que ela fala 89, que aparentemente ela tá selando um trato com Wilford. Que trato pode ser esse? Eu espero que a nossa rainha não esqueça que ela tá lidando com uma cobra. Sei lá, né? Lançando outra teoria maluca pra vocês. Será que eles estão fazendo um trato? Será que ela tá combinando dele ficar no Snowpiercer bem de boas, enquanto ela vai sozinha para o Novo Éden no trenzinho dela? Ai, muito chique, né? A Mel tem o próprio trenzinho dela. Se bem que seria uma mega sacanagem da série tirar a personagem assim, né? Deixar ela ir sozinha até o chifre da África, até o Novo Éden, sendo que ela acabou de voltar pra história. Bem, de toda forma, o que eu posso garantir pra vocês é que de todos os teasers que eu já analisei, esse aqui eu acho que é o mais difícil de todos. Ao mesmo tempo que eu acho que deram muitas informações pra gente, muitas mesmo, a julgar pelo retorno do Boq, eu também acho que deram tantas, mas tantas informações que a gente não consegue definir, né, de modo claro como que pode acontecer o desfecho da temporada. E sinceramente, eu gosto dessa estratégia. Eu quero ser pega de surpresa. E você? Dá pra perceber que essa foi a análise teaser que eu mais me permiti criar teorias, então agora eu quero ouvir as teorias de vocês. Me conta aqui nos comentários. A gente se vê em outra oportunidade, temos um compromisso marcado terça que vem e ó, beijinhos e tchau, tchau! Ai, não esquece o like e se inscreve no canal, hein?